para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, desvenda os nossos olhos nesta manhã, para que mais uma vez a Tua palavra seja eficaz em nossas vidas. Ser conosco, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Uma das coisas que o Senhor nos dá, desde a criação, desde Gênesis, é o conhecimento, é a vontade de conhecer sobre as coisas. Isso acontece quando Ele dá ordem ao ser humano de dominar sobre tudo. Domine sobre tudo. E isso inclui conheça sobre tudo. Pesquise. Saiba como plantar. Ele vai dar nome aos animais. Tudo isso é a autoridade que Deus lança sobre o homem de dominar sobre tudo. Administrar a criação. Nos falam que a Bíblia ela é contra a ciência. De fato, ela é contra essa ciência humanista, essa ciência evolucionista que milita contra a palavra, mas por outro lado, nenhum livro nos incentiva mais a pesquisarmos, a buscarmos conhecimento que a palavra de Deus. A partir do momento que Deus manda o ser humano dominar sobre tudo, o homem pode pesquisar. Geralmente é assim no meio acadêmico. Quem não estuda acha que sabe de tudo. E quem estuda percebe que o que ele sabe é muito pouco comparado à abrangência na sua área de conhecimento. Ele vai estudando, ele vai se aprofundando na sua área de conhecimento, e por mais que ele saiba, mais ele vê o quanto tem para saber, o quanto tem para você entender. Porque todas as áreas de conhecimento, elas são muito profundas. Um ser humano, com os poucos anos de vida, ele não é capaz de saber sobre tudo. Dentro de uma profissão, existem profissões que você vai ter que escolher uma área específica, que não dá para você entender tudo, saber sobre tudo, porque é muito abrangente. Foi isso que Deus nos deu. Deus nos deu essa capacidade de buscarmos. E é interessante porque o ser humano ele não sabe sobre tudo, mas ele já desenvolveu mecanismos de nós pelo menos pesquisarmos sobre tudo. Temos mecanismos, desde inteligência artificial, como todo mundo fala hoje, ou outros meios de... Ele não sabe, mas ele coloca, ele tem um meio de nós pesquisarmos aquilo que a gente quer. E entenda, tudo que foi criado por Deus de forma indireta, ou seja, Deus dando inteligência ao ser humano para fazer, mostra o quanto Deus é infinito em conhecimento, porque a mente por trás de toda a criação e de todo o desenvolvimento de conhecimento é do nosso Senhor. O homem foi feito para dominar isso. Mas, mais do que isso, o homem, ele tem a oportunidade de conhecer a Deus através da criação já. Conhecer a Deus por meio do trabalho dele na criação. Mas o pecado entra no mundo, e quando isso acontece, uma das formas mais profundas das pessoas se desviarem de Deus é justamente na área do conhecimento. É justamente no modo de pensar, no modo de ver as coisas. Muitas pessoas se afastam de Deus. Tem uma expressão que vai se repetir muito, principalmente nesses 4 primeiros capítulos, que Paulo já tinha falado no capítulo 1. Olha, eles estão obscurecidos no seu entendimento. Olha, a eles não foi dado o entendimento. Isso é para mostrar o estado da humanidade depois do pecado.
Eu tenho repetido muito esse versículo 9 do capítulo 2, e agora nós finalmente chegamos nele. É isso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, o que é que ele está dizendo aqui? As coisas que os olhos não veem, que o ouvido não ouve e que não penetra no coração, é exatamente o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As coisas que o olho não vê, que o ouvido não ouve, que não penetra no coração. Ele está dizendo que esse conhecimento, o conhecimento do Evangelho, não dá para você buscar e achar. Se você pesquisar sobre qualquer área de conhecimento, se você estudar, se você se esforçar, você vai saber, você vai achar. O Evangelho não. Se você buscar com a sua força, se você se dedicar pelo seu mérito, você não acha, você não encontra. Porque o pecado, ele não deixa. Ele está dizendo, existem as áreas de conhecimento e existe o Evangelho. As áreas de conhecimento, domine. Você pode dominar, você pode buscar. O Evangelho não é você que vai pelo seu mérito. É diferente. Por isso que é a palavra. Olha, é por isso que ele fala mistério. Por isso que ele fala muitas vezes revelação. Aquilo não é lhe dado se não foi revelado. Deus se manifesta na criação. Por meio da criação todos podem chegar à conclusão que existe um Deus, mas redentivamente. Só dá para conhecer Deus de forma redentiva se Ele revelar, se Ele se revelar. É como ele diz no versículo 10 aqui, ó, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Esse profundezas de Deus é entendido como intimidade de Deus. A intimidade de Deus, a intimidade do Pai. Não é todo mundo que vai saber. É a mesma coisa, veja, a nossa intimidade. Não é todo mundo que sabe. Tem coisa que só a nossa esposa sabe. Que só quem convive com a gente sabe. Deus, ele faz isso. Ele não revela as suas profundezas para todos. Repare o quanto nós somos privilegiados. E só por meio do Espírito, irmãos, nós podemos alcançar essa sabedoria, não pela nossa estratégia. Ele vai usar uma expressão aqui no capítulo 2, que é chamado de homem natural. Veja o versículo 11 aí. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, essa expressão, né? A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha, o homem natural é aquele homem que nasce de forma natural. É o homem que nasce de um homem e de uma mulher. Todo homem nasce dessa forma, mas todo homem que nasce dessa forma e não lhe foi lhe dado a revelação, ele não foi escolhido para entender a revelação e não compreende, ele é chamado de homem natural. E o texto vai dizer, eles não podem entender. Para eles, o texto diz, é loucura. Para o homem natural que não é dado a revelação, o evangelho vai ser sempre loucura. É interessante. Eu vou dar um exemplo aqui pessoal. Muitas pessoas moram aqui no Recife Flat e a gente já teve algumas visitas de pessoas que moram aqui. E é interessante quando a gente está no elevador e aí, de repente, eu chego de terno no elevador, né?
E às vezes eu estou de terno, estou de gravata. E é interessante porque existem algumas pessoas que já sabem que aqui tem uma igreja no domingo. A gente está aqui há quase 1 ano e meio, então elas já sabem. Então a expressão delas a gente vê que é uma reação natural. Ah, tá bom, é o pastor aí da igreja aí que eles têm no salão de festa. Mas tem outras pessoas que me olham de terno e com um certo desdém. Olham assim, aí olha para a esposa olha para ele, eu fico no meio assim no elevador, né? Boa noite. E é interessante isso, porque quantas pessoas que estão do lado de fora, estão descansando, estão dormindo, e elas dizem assim, caramba, eu gosto tanto de Marcos, eu gosto tanto de Herbert, mas eu não sei o que ele faz no domingo, que em vez de ele estar descansando, em vez de ele estar usufruindo o dia dele, ele está numa igreja, ouvindo uma pessoa que é um livro que foi escrito por homens. Não entendem. Olham muitas vezes com um certo desdém. Às vezes eu queria saber o que é que se passa na cabeça de algumas pessoas. Jesus vai dizer em João, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O que a Trindade Augusta preparou para os escolhidos é que o que lhe é revelado tem, consequentemente, o interesse dos escolhidos, só dos escolhidos. Olha o versículo 1, examinando o nosso texto. Ele vai dizer assim, irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, em algumas traduções tem o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha, eu não vou até vocês, ele usa essa expressão com sabedoria de palavra. Então, ele está dizendo, olha, o meu objetivo, quando eu falo com vocês, é exaltar o testemunho de Deus. E entendam, irmãos, que a gente viu na semana passada que nós temos as ferramentas de como nos comunicar, e essas ferramentas, elas não podem ser o motivo principal de nós passarmos o Evangelho. Entenda, nós usamos aqui várias técnicas, como homilética, como hermenêutica, certo? E nada dessas técnicas, nós devemos entender, essa é uma consciência que o pregador tem que ter, que elas não são nada comparadas, assim, se não for a revelação do Espírito, para que vocês entendam, convencendo vocês do testemunho de Deus, como eu falei, das profundezas de Deus, de nada vai valer a forma como eu falo, a retórica que eu uso, a estratégia que eu uso, quem eu me inspiro para falar com vocês. Se ele não abrir o entendimento para vocês, vamos permanecer ignorantes. Então, o que é que Paulo está dizendo? Quando eu fui até vocês, falar do testemunho de Deus, do mistério, eu não fui com ostentação de linguagem. Ou seja, eu não fui, eu escolhi abolir qualquer técnica acadêmica para falar com você. Qualquer habilidade de retórica para falar com vocês. Eu não fui com palavras bonitas e difíceis. Por quê? Será que isso é pecado? Será que essa forma de se comunicar com a igreja é pecado? E nós já vimos que não, no seu devido lugar, não é pecado. Mas por que Paulo não usar esses métodos em Coríntios? Será que ele está condenando essa prática? De forma nenhuma. Veja o versículo 2. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Essa é justamente a fraqueza dos coríntios. Se impressionar com palavras bonitas. Se impressionar com retórica. Na verdade, essa é uma fraqueza do greco-romano, de toda a cultura, e até hoje, Paulo decide não usar essas palavras. O versículo 2 já mostra, é uma decisão. Eu decidi pegar esses métodos e não usar com vocês.
Eu decidi, é isso que ele está dizendo com decidir nada saber. Não é porque ele seja contra essas ferramentas para evangelizar, mas nesse caso, o foco do ministério de Paulo, eu vou falar para vocês da forma mais simples, da forma mais direta, o evangelho, Jesus Cristo e esse crucificado. Já que vocês se impressionam com isso, eu não vou dar isso a vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele decidiu nada saber. É interessante se você pesquisar um pouco sobre a biografia de Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores. Alguns jovens relatam que existiam nomes que concorriam, não concorriam, mas poxa, ele é tão inteligente como Charles Spurgeon, na época de Charles Spurgeon. Então, e é interessante porque nesses homens que eram famosos por... vá naquela igreja que é igual a Charles Spurgeon. Existiam relatos de jovens que eles saíam dessas igrejas e eles olhavam e diziam assim, poxa, que pregador sábio, que homem inteligente. Mas na pregação de Charles Spurgeon, os mesmos jovens, eles diziam, que Deus sábio, que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Porque não importa o pregador, irmãos. Não importa se ele é erudito, se ele não tem tanto conhecimento acadêmico, se ele não tem tanta formação. O objetivo dele é fazer a glória do evangelho se sobressair, e não o quanto ele é inteligente. O objetivo aqui não é fazer com que vocês me admirem ou me exaltem. Aqui o foco, o centro, a glória pertence a Cristo. É o final do capítulo 2, é o refrão desse bloco. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. O versículo 2, irmãos, ele concorda muito com o que Paulo ele falou aos filipenses. Nós estudamos aqui na igreja filipense, ele está dizendo, olha, se tem alguém para se gloriar nesse mundo, eu não preciso de ninguém, eu mesmo, eu me glorio em mim mesmo. Eu sou judeu de judeus, fariseu segundo a lei, zeloso, da descendência de Benjamim. Eu tenho uma linhagem. Sabe o que é que eu faço? Paulo vai dizer, eu considero tudo isso como refúgio por causa do conhecimento de Cristo. Veja, não é que Paulo resolveu viver uma vida de ignorância. Ele decide se apartar de vez do que não... dessas técnicas, do que as pessoas estarem admirando as técnicas e não está se sobressaindo na palavra dele, o evangelho. Se eu quero pregar algo além do evangelho, irmãos, no meu ministério, eu preciso rever o meu ministério. Se eu continuo nisso, se eu insisto nisso, em estar mostrando a minha opinião e não achando que a palavra de Deus é pouco para instruir vocês, é até melhor que eu abandone o ministério ou eu me arrependa dos meus pecados. Eu me propus nada a saber, a não ser Jesus Cristo. E agora vem o detalhe, no versículo 2, e este crucificado. Os comentaristas vão até levantar uma polêmica aqui, não questionando a palavra de Deus. Ele vai dizer, olha, por que só Cristo crucificado? Ele esqueceu o ressurreto, né? A gente pode indagar aqui. Será que ele é como alguns católicos que exaltam muito mais a morte do que a ressurreição? Ou aqui nesse momento ele ainda não fala de ressurreição, ele só vai falar depois do seu ministério? De forma nenhuma, Paulo aqui, ele não quer minimizar a ressurreição de forma nenhuma. Ele vai falar da crucificação como a obra de Cristo. Mas, veja, se você confrontar escritura com escritura, é só você ir em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 é o maior capítulo da carta e ele vai falar sobre a doutrina da ressurreição. O evangelho para Paulo completo é o evangelho que fala da morte
e da ressurreição de Cristo. E aqui, claro que ele já falava sobre a ressurreição desde o início do seu ministério. É importante a gente ler, só para a gente frisar isso, a gente lá no capítulo 15, por favor, de Coríntios. Primeira Coríntios 15, do 1 ao 4. Ele vai dizer assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra e assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele fala de Cristo crucificado no capítulo 2, mas ele investe a maior parte aqui nesse capítulo, no capítulo 15, falando da ressurreição e defendendo que o evangelho completo é esse. Ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou segundo as Escrituras. Versículo 3 do nosso capítulo agora, capítulo 2. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Além de nos dizer que ele não foi aos Coríntios com força ou com oratória, ele vai dizer, olha, eu resolvi ir em fraqueza, em temor e tremor. É interessante que se você pegar o início do ministério de grandes homens da Bíblia, eles mesmos, para a própria glória de Deus, demonstram a sua incapacidade em aceitar a tarefa que Deus está dando para eles. Se você for para Êxodo 3, você vai ver que isso é visto como uma fraqueza, não é? Mas existe uma certa glória quando Moisés afirma, olha, eu não sei como é que eu vou, eu sou pesado de línguas. Ele percebendo a sua incapacidade diante do que Deus está colocando na frente dele. Que de fato, que se fosse pela força dele, ele não iria conseguir. Isaías vai dizer, eu sou um homem de lábios impuros. Jeremias, ele afirma que é jovem demais. Se você for para Esdras 1, o profeta, ele está na casa do rei, ele é copeiro do rei, e ele ouve falar como Israel se encontrava. O que é que ele faz? Ele vai para um local, ele vai chorar, ele vai se humilhar. Por quê? Porque é a tristeza diante da grandeza do problema. São homens reconhecendo, e agora eu não tenho capacidade. O problema é muito acima de mim. Moisés indaga, como é que eu vou tirar o povo, libertar o povo de um faraó que escraviza eles há mais de 400 anos? Paulo, ele está demonstrando, quando ele está dizendo assim, eu estou indo em fraqueza, eu vou pregar a magnitude que é o evangelho em temor e tremor, ele está exaltando a grandeza do problema, irmãos. Qual é o problema? Como é que mortos irão ressuscitar? Esse é o problema. Como é que mortos em pecado, eles vão herdar a vida eterna? Como é que os eleitos, eles vão ser livres do inferno por causa do pecado, que é um problema tão vivo em nossas vidas? Só dá para fazer isso. Só dá para anunciar essa salvação, essa boa nova, em fraqueza, em temor e tremor. Por quê? Porque eu estou mostrando que não sou eu que estou trazendo a solução. A solução do problema, por mim, é impossível de ser resolvida. E isso só é resolvida com Cristo e este crucificado. É o peso do evangelho diante do problema.
Eu exalto a palavra de Deus. Por isso, o fim de tudo isso é o versículo 5. Para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Tudo isso visa isso. A rocha, o alicerce não é a sabedoria humana, é o poder de Deus. Corra para o que é seguro. Olha o que é que o salmista diz no Salmo 27. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, levar-me-á sobre uma rocha. Olha, no dia da adversidade, eu não avanço, eu recuo para o tabernáculo. É isso que o salmista está dizendo. No dia da adversidade, ele vai me acolher no seu pavilhão, porque ele vai à frente lutar a meu favor. Por quê? Porque eu estou reconhecendo, eu não tenho força, eu não tenho poder. O que será exaltado será o poder de quem tem poder. A preocupação de Paulo é com a glória de Deus. Paulo já havia dito, olha, o Evangelho, no capítulo 1, é sabedoria de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Qual foi o meio que ele escolheu? Que nós entendêssemos isso, a loucura da pregação. Entenda, não é a pregação que salva, não é qualquer pregação que salva, é a pregação do Evangelho que salva. É isso que diz o versículo 30, a gente viu isso na semana passada, versículo 30 do capítulo 1. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. É a sabedoria que redime, é a sabedoria do Evangelho. Por quê? Porque somente a cruz de Cristo é o centro do Evangelho. Nela, na obra que nós encontramos as maiores sabedorias de Deus. Entenda, irmãos, entenda o quão sério. E a gente manuseando a Escritura, a gente vai se adentrando cada vez mais nela. Quão séria é a ira de Deus? Veja, pense aí no ato mais punitivo que Deus fez na Bíblia. Esse ato aqui eu acho que foi punição total. Eu acho que as 10 pragas foi o ápice da punição de Deus. Eu acho que Deus expulsar Adão e Eva do Jardim do Éden foi o ápice da punição de Deus. Quando eu leio ali sobre os capítulos ali sobre Sodoma e Gomorra, quando eu leio aquele episódio sobre o dilúvio, do que ele fez com a humanidade, quando ele separou Noé e sua família, irmãos, tudo isso foram gotas da ira de Deus. São demonstrações, mas são gotas. Sabe quem bebeu o cálice completo? Foi Jesus. Ele ora e ele diz assim: se possível afasta, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia que ele ia beber o cálice completo. Muito maior do que qualquer castigo que Deus lançou sobre a terra. Então por que essa fala de Jesus, irmãos? Se possível for, afasta de mim esse cálice. Muitas pessoas entendem que Jesus estava querendo desistir aqui. Será que não é para demonstrar a fraqueza, né? Como Jesus, ele estava querendo correr aqui? De forma nenhuma. De forma nenhuma, porque a própria Escritura vai dizer: ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Era para ficar evidente, irmãos. E muitas vezes, algumas vezes a gente priva o nosso filho de não dar alguma coisa porque ele fez alguma coisa errada. E se não, você não vai. Sabe por que você não vai? Porque você fez isso, isso e isso. É uma punição que eu estou dando a você. Mas entenda, a relação entre o pai e o filho com Cristo não é assim. Por quê? Porque Cristo obedece o pai em tudo. Então, tudo que o filho pede, o pai dá. Porque pelo mérito dele, ele merece. Olha essa relação. Pelo mérito de Cristo, ele merece. Então, todo pedido que o filho faz ao pai, ele é atendido. Mas se possível for, afasta de mim esse cálice, ele recebeu o primeiro não de Deus.
Esse é o peso da passagem. Pela primeira vez, o pai vai negar algo ao filho. E o pedido ao pai é para que ficasse evidente que ele não teria misericórdia do seu filho, para que esse cálice não fosse derramado sobre nós. É para que ficasse evidente. Essa oração foi feita para ser negada e ser escrita, não para exaltar uma fraqueza ou dúvida do filho, mas para exaltar a justiça do pai no filho por nossa causa. Irmãos, o que é que eu poderia pregar de mais precioso para você, além disso aqui? O que é mais profundo? O que é mais eficaz do que Cristo e esse crucificado? Veja o versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. De onde vem a minha fé, né? Para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Não é da sabedoria humana. Não é dessas ferramentas que eu uso para falar para vocês. O que muda a vida de vocês é o Evangelho, é o poder de Deus. Se a salvação vem pelo poder de Deus, né? Se ele vem do poder dele, eu só alcanço com essa salvação pelo mesmo poder, tudo tem a mesma fonte. E aí ele continua no versículo 6, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, em outras versões diz, entre os que são experimentados, não porém a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada, né? Experimentados, maduros, ele está falando aqui, ele está falando do homem natural, e ele está falando dos experimentados, ele está falando do salvo, e ele está falando do ímpio aqui. Ele está corroborando com o versículo 5, porque ele está dizendo, ó, os maduros são aqueles que se apoiam não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Esses são os maduros, os que entendem e praticam a palavra da cruz. Ele não está aqui, entenda que veja, ele não está elitizando os crentes, ele só está separando. Ele não está dizendo assim, que somos mais letrados, de forma nenhuma. Ah, já que a gente sabe mais da palavra, do poder de Deus, nós somos melhores em termos acadêmicos. Não, ele já nos falou no capítulo 1 que esses que se consideram elites são poucos que são chamados dessa casta, digamos assim, dessas pessoas que se acham elitizadas. Aqui ele não tá falando de uma superioridade por causa do mérito do ser humano, de entender. Não, ele não está falando de casta. Eu falei no início, né, esse conhecimento que Deus nos dá para dominar a criação, não é errado a gente buscar esse conhecimento dentro de cada modalidade daquilo que a gente trabalha. Mas em primeiro lugar, o que Paulo está ensinando a gente aqui é que a gente tem que reconhecer que tudo que a gente sabe, tudo na verdade vem de Deus. Os efeitos daqueles que não fazem isso, é justamente o final do versículo 6, não com a sabedoria desse mundo, nem com os poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Ele já falou isso no capítulo 1, e ele está corroborando aqui tudo isso. Assim como todo o meu currículo, eu considerei como lixo, como refúgio. E isso é reduzido a nada, comparado à sabedoria de Deus. Olha o versículo 8. Ele diz assim, nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ninguém pode ter acesso a esse conhecimento. Versículo 7 vai dizer assim, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Ele está dizendo, olha, no versículo 5 ele diz assim, a sabedoria é poder de Deus, e agora ele determina, ele vai dizer assim, ó,
Ele predeterminou que nós tivéssemos acesso a esse poder para a nossa glória. O que seria essa glória, irmãos? É interessante esse termo aqui, porque ele está dizendo, ó, a gente não deve se gloriar, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E como é que ele está dizendo agora que tudo isso é para a nossa glória? Que glória é essa aqui? Glória aqui não é para admiração? Não é que agora o evangelho vai lhe dar destaque e as pessoas vão começar a lhe aplaudir? Não, aqui é felicidade. Uma tradução melhor para essa palavra no capítulo 8 é felicidade, deleite. Todo esse poder de Deus, quando você tem acesso a ele e você se aprofunda nele, porque Deus lhe fez esse ser humano que é curioso naquilo que você tem interesse, e o Espírito Santo lhe dá interesse para as Escrituras. Quando você cava e você acha, você tem alegria, felicidade, deleite, paz. Essa é a glória que o salvo tem em oposição ao homem natural. Essa sabedoria é para o nosso deleite em Cristo. É interessante que versículo 7, né, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. Essa palavra mistério também, dentre os comentaristas, ela é polêmica, né, porque Paulo repete essa palavra muitas vezes, e o que a gente precisa entender, de forma errada, eles interpretam que algo que você fala e as outras não entendem, como muitas vezes línguas estranhas, né? Ah, eu falei para você em mistério de forma nenhuma. E isso aqui, o mistério é o evangelho. E por que é mistério? Porque não é todo mundo que entende. Para você entender, você precisa do Espírito Santo. Então eu falo em mistério, eu falo de uma forma que só os eleitos entendem. Paulo está dizendo, né? O mistério oculto e agora revelado, versículo 7. Né? Em sabedoria estava oculto, que Deus predeterminou desde a eternidade. Que mistério é esse? O único caminho para glória, para felicidade, para paz, é estar em Cristo. Depois de Paulo contemplar e escrever a magnitude teológica, a magnitude ali do plano de salvação lá em Romanos, no capítulo 11, ele se depara e ele diz assim, olha, quem conheceu a mente do Senhor? Ele está dizendo, olha, tudo que está na palavra, o deleite que nós temos na palavra de Deus, tudo isso veio de uma mente só. Ninguém tem capacidade de bolar, de pensar nisso. Veja, eu tenho certeza que você admira diversas coisas, seja na área de esporte, seja em alguma coisa. E às vezes a gente tem pessoas, tem sábios que a gente, seja na área da economia, a gente lê um livro e a gente se depara com... A gente, poxa, que pessoa inteligente, como é que ela chegou a essa conclusão? E como eu, seguindo essa linha de raciocínio aqui, eu consigo alcançar um objetivo melhor. Seja você que aprecia um bom vinho, que treina o seu paladar, sei lá, para diferenciar os sabores, aprecia uma obra de arte, sabe os acordes de uma música e entende que fulano chegou numa nota ali. Às vezes eu escuto uma música, mas quem entende de música diz, poxa, para ele alcançar essa nota aqui, para ele alcançar esse acorde aqui, é algo diferenciado. Seja nas variações de café. Eu tomo qualquer café, para mim é a mesma coisa, mas quem entende, quem tem um paladar disposto, isso aqui, ó, seja na área de tecnologia, lugares para viajar, variação de sabor. Todos nós somos especialistas, estudiosos ou curiosos em alguma área. Que a gente fica mais inteligente do que outros nisso aqui, por causa da prática, a gente diz, poxa, isso aqui é diferenciado. Você entende que tudo aquilo que você acha perfeito, que você acha magnífico, que tudo isso veio da mente do Senhor? Será que você entende isso? Você reconhece isso? Isso é apenas café, vinho, livro, é apenas o que você gosta. Mas imagina o que todos gostam. E todos acham perfeito, que todos admiram. Tudo que é agradável, tudo vem de uma mesma mente.
Imagine do que essa mente é capaz. Imagine o que a mente de Deus é capaz de fazer. Como é que eu troco a mente de Deus pela mente humana? Como é que eu leio um livro que luta contra a palavra de Deus e diz, esse livro é a verdade e a Bíblia não é? O pouco que o ser humano consegue chegar, ele consegue chegar com a permissão de Deus. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eles crucificaram Cristo. Por que eles crucificaram Cristo? Paulo está dizendo o motivo aqui. Porque eles não enxergaram a glória do Filho de Deus. É a fala de Jesus na cruz do Calvário. Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Eles não têm noção. Eles não têm o conhecimento. Eles não sabem a gravidade do que eles estão fazendo, das suas ações. Paulo distingue a sua vida em Cristo. Ele vai dizer, olha, antes eu vivia no tempo, a palavra é perfeita, e também é revelada, eu vivia no tempo da ignorância. Por que isso, meus irmãos? Por que essa palavra? Porque ele está dizendo, olha, tudo que eu achava que era agradável, eu achava que eu estava agradando a Deus, mas era o tempo da ignorância. Versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nunca viu, nunca se ouviu, nunca penetrou o amor de Deus pela força humana. A única coisa que o homem natural é capaz de fazer, irmãos, com as suas próprias mãos depois da queda, é uma roupa com suas próprias mãos. O homem natural, ele segue o fluxo da proposta de Satanás. Ele não consegue mudar. Qual é a proposta de Satanás? Busque autonomia. Você agora está à parte de Deus. Você é melhor do que Deus. Por que eles mataram Cristo? Se eles tivessem noção do que eles estavam fazendo, eles não crucificavam Cristo. Por quê? Porque a reação do homem natural, irmão, entenda isso, a reação do homem natural não é concorrer com o Evangelho. A reação do homem natural é aniquilar o Evangelho. Ele não diz assim, tem Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um concorrente para Jesus, vamos tentar conseguir mais pessoas aqui contra... Não! Vamos matar Jesus. O impulso natural do homem, qual é? Crucificar Cristo. A gente está lendo o livro de Jeremias. O que é que as pessoas fazem? Jeremias está dizendo, olhe, se arrependa, olhe, você vai ser morto, rei. E agora concretizou isso aqui. Qual foi a última coisa que o rei Ezequias viu? Seus filhos sendo mortos. Depois os olhos deles são vazados. Jeremias avisou? Avisou. Ele se encontra secretamente com Jeremias, a gente viu isso no domingo passado, e ele ouve e diz, olha, não diga a ninguém, mas ele não faz nada. Não se entrega. O que as pessoas fazem com Jeremias? As pessoas ignoram Jeremias. Jeremias está pregando o Evangelho, está falando, está alertando sobre a ira de Deus. As pessoas ignoram Jeremias. Não, temos que aniquilar Jeremias. Temos que matar Jeremias. Porque o Evangelho não é ignorado. Você tem duas reações. Ou você luta contra, ou você é iluminado e aceita. Essa é a ideia. É só a gente ver o fim dos profetas. É só a gente ver o fim dos apóstolos. O mundo, ele prega uma falsa liberdade de expressão, mas se tratando do Evangelho, o homem natural, ele não suporta. Ele rejeita. Versículo 10, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Como é que nós sabemos? Se é mistério, como é que eu sei? Por causa do Espírito Santo. Olha, nesse versículo, ele está afirmando que o Espírito Santo é o próprio Deus. Porque ele está dizendo, olha, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus.
Aqui ele está afirmando, olha, o Espírito Santo é o próprio Deus, porque só Deus entende todas as coisas, só Deus conhece as profundezas de Deus. E ele vai mais a fundo com isso. Ele vai dizer assim, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Veja, ele está dizendo assim, o Espírito Santo, ele tem a função de nos revelar e iluminar. E ele está dizendo, olha, ele está dizendo, veja, tudo que você quer na sua mente é comandado pelo seu espírito, pela sua alma. A sua alma está ligada ao seu corpo, está ligado às funções neurais, então você é comandado pela vontade do seu espírito. Essa é a comparação que ele está falando. Isso também é perigoso, porque isso tem um limite, essa comparação tem um limite. No sentido de que o espírito do homem conhece as coisas do homem. Claro que estamos unidos ao nosso espírito, o nosso corpo. Então, nossa alma está ligada aos conhecimentos das coisas que nós temos. Ele está dizendo, ó, do mesmo jeito que a sua alma está ligada ao conhecimento das coisas que você tem, da sua mente, o Espírito está ligado à mente de Deus. E entenda, essa ligação, né? Suas ideias e os seus espíritos estão ligados, assim como o Espírito Santo está ligado à mente de Deus. Revelou aos autores da palavra e nos ilumina. Então entenda, o que é que ele não está dizendo? Ele não está dizendo que o Espírito Santo é a alma de Deus. Entende? É como se o Espírito, como se Deus fosse o corpo, o Pai, e o Espírito Santo fosse o Espírito dele. Não! O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele está lá, Espírito Santo, Pai e Filho. É como, como tal, ele está totalmente ligado, né? A gente não pode comparar Trindade com alma e corpo, a gente não pode comparar a Trindade com família. Ah, a Trindade, o Pai, existe o Filho e a Mãe é o Espírito Santo. Não, nós não podemos comparar a Trindade com nada. Mas nada pode ser comparado à Trindade, mas é isso que ele está dizendo, essa ligação. A única coisa que ele quer que a gente compare é essa ligação. O seu espírito com a sua mente, o Espírito Santo com a mente de Deus. Versículo 12. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito do mundo não nos revela o mistério. E é interessante porque ele não abandona o Evangelho. Paulo nunca abandona o Evangelho. Ele vai dizer, olha, nós recebemos isso do Espírito Santo gratuitamente. Nós recebemos do Espírito Santo. Nunca se esqueça que não é pelo seu mérito. Ele frisa, você recebe pela graça, sem mérito algum. Versículo 13, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Esse verso está completamente ligado, o versículo 13, ele está completamente ligado ao versículo 1, quando Paulo vai dizer, olha, eu não estive convosco com ostentação de palavra. E aqui ele deixa mais claro, ele vai dizer assim, olha, você não é convencido do pecado, do juízo, pela minha habilidade de falar em público, pela minha estratégia talvez. Deus, ele anula tudo isso. Se for assim, eu lhe convenço do Evangelho. Você entende o Evangelho porque eu falei para você. Se eu não tivesse falado para você, você não teria entendido. Não, o papel de convencer é o Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Além de eu não querer usar a estratégia humana para falar com vocês, eu não quero... Veja como ele é mais profundo agora. Eu não quero ser ensinado pela sabedoria humana. Ele está dizendo, se a palavra vem do Espírito, eu só quero ser ensinado pelo Espírito Santo. E como o Espírito Santo vai me ensinar? Ele continua. Esse é o método, veja, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Eu quero aprender do Espírito, porque eu estou falando para vocês as coisas do Espírito. Como eu vou fazer isso? Quando eu vou conferindo coisas espirituais com espirituais.
Esse é um princípio maravilhoso de hermenêutica, né? A escritura interpreta a própria escritura. Paulo está dizendo, olha, o meu método no ministério é usar o evangelho para explicar o evangelho. É usar o Antigo Testamento para explicar o Novo. É usar o Novo para explicar o Antigo. Quando se entende, né, que a revelação ela é progressiva, tudo, uma coisa vai explicando a outra. Veja, aqui não é isso que ele está dizendo. Isso é uma verdade, mas ele não está falando isso aqui. Ele não está dizendo assim, olha, o meu espírito se conecta com o Espírito Santo, coisas espirituais, meu espírito com coisas espirituais, o Espírito Santo. E isso acontece. Veja, é claro que isso acontece, né? O nosso espírito se conecta com o Espírito Santo. Mas aqui, Paulo está dizendo que como ele aprende a revelação e passa, quando ele vai conferir espiritual, quando ele vai conferir evangelho com evangelho, quando ele vai conferir revelação com revelação, porque toda a escritura é o evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, eu não apenas rejeito a sabedoria humana, eu não uso-a nem para me ajudar a aprender sobre a Bíblia. É isso que ele está dizendo. Eu escolhi isso. Eu escolhi, esse é o meu método de aprender. E é assim que nós devemos ter como base. Eu uso a Bíblia para aprender sobre a Bíblia. No caso dele, ele usava a Bíblia para escrever a Bíblia. Que Paulo está escrevendo a Bíblia aqui. O que seria, irmãos? O que seria o Novo Testamento sem o Antigo Testamento? Como é que alguém descarta o Antigo Testamento após contemplar essa lógica de Paulo e ver que tudo que Paulo está baseado é no Antigo Testamento quando escreve as suas cartas? Versículo 14... Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mais uma vez, Jesus diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer. O homem natural não tem poder, não tem força para conhecer. O que é que ele entende? O que é que ele conclui? Ele só consegue concluir isso. É loucura. Ele vai gastar toda a vida dele num laboratório e ele não vai entender. Ele vai gastar a vida dele toda numa universidade e ele não vai entender. Ele não vai adquirir esse conhecimento. Versículo 15. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Temos uma implicação daquele que tem a sabedoria de Deus. Quem tem a sabedoria de Deus, ele vai usar a expressão interessante, ele vai dizer assim, julga, entenda, quem tem a sabedoria humana, tem a autoridade de julgar algumas coisas, né? Os magistrados, as autoridades, é dada essa autoridade a ele. Mas, quem tem sabedoria do alto, ele está colocando num patamar aqui, ele vai dizer assim, julga todas as coisas. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, olha, a sabedoria de Deus, ela me dá compreensão de discernir todas as coisas, o que é certo e o que é errado. Só a sabedoria de Deus me revela isso. Para tudo na vida, política, educação, como administrar o lar, a revelação ela me faz aplicar para eu dizer, olha, isso é certo de acordo com o princípio bíblico e isso é errado de acordo com o princípio bíblico. Mas ela não é julgada por ninguém. Veja, ele não está dizendo assim, a justiça humana não pode nos julgar. Se eu cometer um crime lá, eu sou crente, eu não posso ser julgado por um juiz. Não é isso. O sentido de Paulo aqui, olha, é diante da sabedoria de Deus, quando a pessoa usa ela de forma correta, e só quem pode usar é o homem espiritual e não o homem natural,
quando ele usa corretamente, a justiça humana não tem poderes para se sobrepor. Não tem poderes para confrontar. Se eu julgo na palavra de Deus que isso é errado, isso é errado. Não tem argumento em outro livro que vai dizer, não, isso é certo e a Bíblia está errada. Então, eu sou o único que tem a habilidade dada pelo Espírito Santo de entender se aquilo realmente é certo ou errado. É isso que ele está dizendo. Essa é a implicação de quem tem a sabedoria de Deus. Julgar na palavra de Deus todas as coisas. E ninguém de lá que não tem a palavra de Deus pode me julgar. Porque ele não sabe discernir o certo do errado. A ideia é essa aqui. A sabedoria humana, ela não tem forças de argumentar, de eu dizer assim, olha, é errado, porque é a palavra de Deus que é errado. Ela não tem forças de, pela sabedoria, dizer, não, eu acabo com o que você disse e dizer assim, não, é certo. Porque a minha sabedoria, ela não tem forças, porque a Bíblia, ela é superior a tudo. Esse é o sentido do texto. O homem natural, ele não tem base para julgar o homem espiritual. Na verdade, o homem natural não tem base nenhuma. Mas a nossa base é a palavra de Deus. Então, essa é a ideia aqui que Paulo está construindo sobre sabedoria humana, irmãos. Para a gente concluir, eu tenho só uma rápida consideração. A sabedoria humana, irmãos, não é nada perto da sabedoria de Cristo. A nossa sabedoria julga todas as coisas e não o contrário. Sabe o que é que eles querem, irmãos? Sabe o que é que o mundo quer? O mundo quer julgar a Bíblia. É isso que eles querem, essa é a tentativa deles. Sabe o que eles querem? Eles querem julgar a igreja. Eles querem dizer pra gente o que é culto. Quem nós devemos aceitar no culto e qual é a prática que nós devemos ter no culto. Eles querem dizer pra gente o que é família. E como nós devemos administrar e seguir com as nossas famílias. Eles querem dizer pra gente qual é a função do marido, a função da esposa. Eles querem que nós nos submetamos às suas ideologias erradas. Eles querem impor que a gente aceite casamento gay. E diga assim, olha, isso aqui, a gente sabe o que é família. Vocês não sabem. Família é isso aqui. A gente está errado, porque a palavra de Deus, ela nega essa prática. Então vocês são fanáticos. Vocês são lunáticos. Vocês são radicais. A sabedoria humana quer e sempre quis, desde o Éden, fazer com que a sabedoria de Deus se submeta. Mas isso nunca vai acontecer. Eles querem julgar, é isso que Paulo está dizendo, mas eles não podem. Paulo, aqui mesmo em Coríntios, quando ele fala sobre litígio no meio da igreja, ele está falando sobre litígio e ele está dizendo, como é que vocês estão pegando todos os casos da igreja e vocês estão levando para os tribunais? E ele vai dizer, olha, será que não existe ninguém aqui no meio de vocês, nessa igreja, que não consegue resolver? Vocês que têm a sabedoria de Deus, vocês estão entregando tudo para a sabedoria humana. E o argumento dele é um argumento pesado, que nós não vamos ver agora. Ele vai dizer, vocês irão julgar os anjos. Como é que vocês não julgam as coisas dessa igreja? Vocês entregam tudo. Vocês que têm o conhecimento do mistério, que têm o conhecimento de Deus. Paulo já havia falado isso em Romanos 11. Ninguém pode dar uma dica para Deus. Ninguém pode instruir. Quem foi que instruiu Deus? Quem foi que deu uma dica? Olha, faça isso aqui na criação. Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é pregado aos irmãos. A mente de Cristo, olha que importância, a mente de Cristo é sua. O que é que você deseja conhecer mais? Como eu disse no começo, faz parte do ser humano buscar o conhecimento. Irmãos, entenda, quando eu digo isso,
conferindo coisas espirituais com espirituais. Só posso ler a Bíblia. Não, você pode ler um livro de filosofia, você pode ler um livro de história da arte, você pode ter compreensão de composição de obras, livros de política, sociologia. Quem criou a sociologia não foi o diabo, não. A sociologia é o estudo de como a sociedade funciona. E é muito importante eu saber, mas se você não ler mais a palavra, esse é o ponto. Se você não meditar mais nas escrituras, se você não buscar mais a sabedoria de Deus, você não vai saber discernir. Esse é o ponto. Você não vai identificar o pecado nos trechos de cada página de livros que você vai ler. Você vai estar desprotegido. Você não vai reter o que é bom, você vai reter tudo. Porque você não está adentrando no conhecimento de Deus. Olha, isso é nítido, isso é uma tentação. Tem pastor por aí que lê tanto livro de filosofia, lê tanto livro de ficção ou de alguma outra coisa, que os seus sermões terminam que é muito mais filosóficos do que pregação da palavra. Isso é uma tentação até para quem prega, para quem está no ambiente da igreja. Imagina para as outras pessoas. Não tem problema ler, não tem problema assistir, não tem problema ouvir. Tem problema ler, assistir e ouvir mais do que a palavra. E essa é uma tentação para todos nós. Paulo vai dizer, todo o conhecimento que eu tinha, eu considerei lixo por causa do conhecimento de Cristo. Qual é a prioridade do conhecimento de Cristo em nossas vidas? Ele vai dizer no versículo 7, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. É para a sua glória, é para a minha glória, é para a nossa eterna felicidade, para o nosso deleite. Vamos orar nesse momento.